Vou ler aqui o texto de hoje, João capítulo 15, que é uma passagem um tanto quanto conhecida, talvez da maioria de nós. A videira e os ramos, é uma parábola de Jesus. Você que não sabe o que é uma parábola, talvez ainda não tenha familiaridade com isso. Parábola é uma historinha, é uma história contada por Jesus, que não é necessariamente uma história factível, não aconteceu. É uma metáfora, uma analogia que Jesus faz. Então ele pega elementos, Jesus fazia com maestria isso. Ele pegava elementos assim culturais muito comuns e aplicava na história com esses elementos os princípios que ele queria aplicar. E aqui eis uma parábola, uma historinha que Jesus inventou para passar para os seus discípulos, os seus princípios. E diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando aos discípulos, e meu Pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade, como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que tenho feito, guardado os mandamentos de meu Pai e permanecido no seu amor. Esse texto, toda vez que você ler um texto da Bíblia, um conselho que eu te dou, dá uma olhadinha no que vem antes e no que vai depois. Principalmente quando você pega um texto assim no meio do caminho, vê o que vem antes, que você pode entender melhor do que se trata aquele texto que você está lendo naquele momento. Antes do capítulo 15, vem o capítulo 14, né? 15, 14, 13. No capítulo 14, Jesus está no seu último encontro com os seus discípulos. Quando ele senta à mesa, quando partilha o pão, quando está ali, né, se sentindo acolhido e abraçado pelos seus amigos, ele chama os discípulos, vocês são meus amigos, que ele sabia que passava por um momento de muita dor, e é naquele momento que ele quer os seus amigos, o poder da comunidade, cuidando dele, estando com ele, não deixando ele só. Termina a ceia, Judas é anunciado como traidor, sai, vai, Jesus continua ali, e o texto, o último verso do capítulo 14, diz assim: levantem-se, vamos embora, está na hora de sair daqui. Jesus sai dali e se põe a caminho com seus discípulos, de um lugar para o outro. Enquanto caminha, Jesus está indo para
o seu momento derradeiro. Ele vai ser entregue nas mãos dos seus algozes. No meio do caminho, faltando pouquíssimo tempo para que ele estivesse presente com seus discípulos, ele para dar, quem sabe, o seu último ensinamento como mestre, antes da sua crucificação. Eu acho que todas as parábolas são fantásticas, são importantes, mas talvez essa seja uma das mais importantes parábolas de Jesus. Não à toa acontece nesse momento, em que ele está prestes a ir para a cruz. E sai da mesa e num breve momento não perde a oportunidade de deixar essa pérola com seus discípulos. E ele então ensina. Ele usa uma figura muito conhecida. Tem a figurinha aí? Quem não sabe, a videira é uma árvore que dá uva. Olha só. Lá na minha casa dos meus pais, nessa casa do meu sonho, a gente tinha uma parreirinha, não é? E meu pai sempre cuidava ali, a gente colhia uva, comia uva lá do quintal. Não era muito boa, não, era sempre azedinha, mas a gente brincava e pegava lá. O fato de ter a uva era bom, né? E Jesus usa a figura, uma figura muito comum, muito conhecida, para falar da sua relação com os seus discípulos e como é visceral essa relação com os seus discípulos e o quanto visceral pode trazer efeitos maravilhosos e de frutificação para a vida dos seus discípulos, porque ele fala da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todos os que estão ligados a mim, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. Quem não está dando fruto, corta, porque vai prejudicar a videira. E Jesus estava falando isso naquele contexto da religiosidade, do fermento dos escribas e fariseus, dos legalistas. Ele não quer esse ensinamento contaminando a mensagem do reino. Isso é para deixar de lado. Ficamos aqui com a mensagem do Evangelho, as boas novas que transmitimos aqui, discípulos amados. É diferente dessa religião que está posta, da legalidade, dos mandamentos. Aqui a gente fala do amor, que está acima de qualquer lei. E Jesus então traz essa mensagem: vocês estão ligados a mim, e se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão produzir os frutos que eu produzo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 2:10, ele vai dizer assim, eu citei esse texto na semana passada, se eu não me engano, porque vocês são poemas de Deus, criados por Deus para as boas obras. Se a gente não produz bom fruto, a gente não está sendo aquilo que a gente foi criado para ser. E sabe o que acontece? Quando a gente não é aquilo que a gente foi criado para ser, a vida perde sentido. A gente não se encontra, a gente não se satisfaz, não há felicidade, não há transbordar. Nós nascemos para sermos férteis e frutíferos, todos nós. E Jesus sabe disso, e Jesus diz isso para os seus discípulos, mas ele diz assim: se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir os meus frutos, e se vocês não estiverem em mim, vocês não vão produzir fruto, porque sem mim, vocês não podem produzir frutos. Tem uma coisa curiosa aqui nesse texto, que Jesus fala assim: se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão pedir tudo ao meu Pai, e Ele vai conceder para vocês. Essa talvez seja uma das expressões mais incógnitas aqui. Tudo que você pede, Deus faz? Não, né? E há quem diga que ainda bem. Quer ter um filho irresponsável, patológico, dá tudo que ele pede.
você vai criar um monstro. Deus não quer criar monstro. A resposta está no próprio texto. Se a gente estiver ligado nele, e nele a gente pedir ao Pai, Ele vai conceder. Não é de acordo com o meu desejo, é aquilo que Deus deseja para nós, que é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de onde não tem variação, que nos ilumina e faz tudo para o nosso bem. Não é que eu vou pedir tudo e Deus vai me dar. É tudo aquilo que acho que Deus pediria, que Jesus pediria, e se eu estiver nele, eu vou dar assim, eu vou saber, eu vou pedir certo, eu vou pedir coisa boa, eu vou pedir aquilo que me faz frutificar, aquilo que me faz ser o produtor de boas uvas, de boas obras. E Jesus ensina isso aos seus discípulos. E ele continua e diz aqui no final para os seus discípulos: saibam que eu amei como meu Pai me ama, permaneçam no meu amor. Permanecer em Jesus é permanecer nos seus ensinamentos, permanecer no seu amor. Lá no início ele disse aqui, que ele poda a árvore para que ela dê fruto. O que é podar? A videira, se você botar lá, Fernando, você que se tiver um conhecimento de botânica, se não, vai lá no Google e diz assim: por que podar uma árvore? Para que ela possa crescer, para que ela fique livre dos galhos secos que atrapalham o seu crescimento, das folhas que já não estão saudáveis, que rouba a seiva à toa, não vai produzir nada. Então, ela precisa ser podada. E Jesus diz: vocês já estão podados pela minha palavra, pelos meus ensinamentos, por aquilo que eu tenho dado a vocês. É importante que eu e você nos lembremos disso. Existem áreas na nossa vida que são galhos frutíferos. A gente dá fruto, mas tem alguns galhos que precisam ser podados. Eu lembrei de uma história, talvez só Joca e Vivian lembrem dessa história, porque o pastor Celso, lá da Primeira Batista de Petrópolis, ele contou num acampamento, eu nunca esqueci, nunca mais esqueci. Diz ele, e eu vou dar crédito ao meu amigo pastor, que é uma história de Monteiro Lobato. Ele conta que havia um jardim, que tinha umas flores, e todos os dias, o jardineiro da cidade, uma cidade pequena, ia lá e colhia flores, para enfeitar a cidade. Ele ia, pegava lá com a tesourinha, cortava os galhos, e montava os arranjos, e levava aqueles arranjos maravilhosos. Eram as flores que enfeitavam a cidade. Ia lá todo dia de manhã, o jardineiro ia com uma tesourinha, cortava, fazia os arranjos. Até que lá para as tantas tinha uma moita de bambu, e o bambu, olhando para aquilo todos os dias, sentiu assim: poxa, por que ele só usa as flores? Por que ele não me usa? Por que ele não usa a gente? Só porque a gente é um bambu? E aí veio o jardineiro no dia seguinte, e quando o jardineiro entra no jardim, o bambu diz assim: epa, olha a gente aqui, não vai usar não? Você só usa flores? E o jardineiro então olhou para o bambu e diz assim: você quer ser usado? Aí ele: quero. Como você usa as flores, eu vou te usar. No dia seguinte, chega o jardineiro e chega lá no bambu e diz assim: você quer ser usado? Quero. Ele puxa um facão, não mais uma tesourinha, mas um facão, não, um falcatrás, desse tamanho, e levanta assim o bambu. Epa! Que ignorância é essa? Com as flores você vem lá com a tesourinha, você vem com esse... Você quer ser usado? Quero, mas que ignorância! Mas eu, para te usar, eu preciso usar o facão. Aí ele: não tem jeito? O bambu disse. O jardineiro disse: não tem jeito. Então, vamos lá. E o jardineiro foi e pum, cortou o bambu. Cortou, colocou nos ombros e foi para um lugar assim,
deitou o bambu e começou a tirar, sabe aqueles galhozinhos que ficam assim no bambu? Começou a tirar, e o bambu, epa! Que ignorância, arrancando a minha beleza, aquilo que faz parte de mim, o que já me define, quem eu sou, você está me destruindo. E o jardineiro olhou para ele assim, você quer ser usado? Quero. Eu preciso tirar aqui os seus galhos. Não tem jeito? Não tem jeito. E pá, cortando e tal. Colocou o bambu nos ombros e subiu a montanha. O jardineiro chegou lá em cima, tinha uma cachoeira assim, ele deitou o bambu no chão e levantou o facão. E o bambu disse o quê? Epa! E o jardineiro falou, o que foi? Que ignorância, mais uma vez? Aí, você quer ser usado? Quero. Não tem jeito? Não tem jeito. O jardineiro foi, então, cortou o bambu no meio. E limpou ali o seu interior, tirou aqueles gomos, né? E levou lá para cima da montanha o bambu. No último suspiro, o bambu disse, epa, por que você está me levando tão longe? Você leva as flores para a cidade? E eu aqui, longe de todo mundo, nesse fim de mundo, o que você vai fazer comigo? Você quer ser usado? Quero. Não tem jeito? Não tem jeito. E aí o jardineiro vai e leva lá. Ao mesmo tempo ele era jardineiro e cuidava do abastecimento das águas das cidades. Então lá em cima tinha uma cachoeira que jorrava, que já ia em direção ao lugar, mas que estava um pouco prejudicado o canal, e ele coloca então um bambu numa parte da fonte e a outra parte na outra parte, assim. E o bambu olha para ele, você está me usando? Estou. Você agora vai abastecer 2 cidades vão beber água por sua causa. Eu fiquei emocionado, mas não termina a história. Deus quer nos usar. E por vezes nossos galhos atrapalham, nossas aparências, o senso de familiaridade, de controle, de que está tudo certo. Hoje, naquele videozinho que você colocou, Fernando, né, da senhora falando com o rapaz lá, o cara dizendo que era um bem-sucedido, e a aparência dizia que ele é um cara muito bem-sucedido, disse para a senhora, eu sou aqui, estou bem, eu sou o cara. E a senhora aí, demente. Ela disse, por vezes, ela cita o diabo, né? O diabo não deixa a gente passar por dificuldade para a gente não se lembrar de Deus. E a gente fica em verdadeiras prisões, com as portas abertas, mas a gente se acostumou. E tem tanta coisa do lado de fora, que a gente pode ser usado de tantas maneiras, para construir tanta coisa bonita, e a gente fica preso do lado de dentro. As nossas prisões podem ser nossos galhos, que já estão secos e precisam ser podados. Ou os galhos que são saudáveis, que podem ser podados para dar mais fruto e ficar mais saudável ainda. Quando a gente fala de fruto, eu não consigo deixar de me lembrar de Gálatas, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Olha o que Gálatas diz. Os galhos secos, os galhos que precisam ser podados, estão aqui. Gálatas 5, 19 a 26. Eu vou fazer essa leitura, você pode me acompanhar, se você quiser ler aí, na página 1661. Gálatas 5, 19. Olha os galhos secos, que não produzem nada, que Jesus quer podar dos seus discípulos e de todos nós. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. O que ela quer, satisfazer os seus desejos, medo de não satisfazer os seus desejos, e não aquilo que Jesus ensina como princípio de vida e que produz
muito mais do que os seus desejos podem desejar. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Aqui estão, eu gosto dessa tradução porque coloca bem explicadinho, né? Nas outras traduções mais antigas, a gente tem uma linguagem mais rebuscada, que também são maravilhosas, mas a gente tem aqui, que são vícios da nossa alma, e tudo está ligado ao nosso egoísmo, que no fundo, o contrário do amor para João, esse texto que a gente está lendo, não é o egoísmo, o contrário do amor para João é o medo. Medo de quê? Medo de não satisfazer os nossos desejos, medo de não ter mais o controle, medo de não sermos mais os protagonistas da nossa história, medo de perder, medo. Ele diz, o medo aniquila o amor. Esses galhos, eles aniquilam a nossa alma, porque a nossa alma só se satisfaz no amor, só se satisfaz em Deus, só se satisfaz naquilo que traz sentido para nós. Jesus sabia disso. Por outro lado, olha para que Deus quer nos podar. Por que Deus quer cortar os nossos galhos? Epa! Não tem jeito? Não tem jeito. Para mim e para você. Se Jesus não nos podar, nós não iremos dar os frutos. Nos podar e nos limpar com as suas palavras, com os seus princípios, com os seus valores, com os seus ensinamentos. E olha aqui, qual é o fruto que podemos dar? Continuando. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar. Damos frutos, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Eu sou sagrado, o outro é sagrado. A criação é sagrada. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Bom senso, discernimento, sabedoria. Eu gosto da palavra, da definição do Richard Foster para santidade. Santidade é uma vida virtuosa, cheia de virtude, que funciona bem. Olha só, santidade é uma vida virtuosa que funciona bem. Deus nos criou para funcionarmos bem, para darmos frutos do bem, para frutificarmos bem, em nós mesmos, um amor próprio, a gente se amar. Não à toa, já diziam lá os antigos, que você é incapaz de amar alguém se você não amar-se primeiro, não se amar primeiro. E não se engane, por vezes a gente não se ama tanto como a gente deveria. A gente, por vezes,
é algoz da gente mesmo. A gente muitas vezes se pune o tempo inteiro. Precisa ter esse amor próprio, o cuidado com a gente, o cuidado com o outro. Vocês perceberam aqui no fruto de Deus, é um olhar muito mais voltado também para o outro do que para o seu próprio desejo. Eu quero dizer nessa manhã para mim e para você, que hoje Deus me chamou aqui, e chamou você aqui para dizer, ou para fazer uma pergunta, para dizer para mim e para você, que se Ele nos podar, Ele vai tirar os nossos galhos que nos atrapalham de produzir frutos. E se Ele nos podar, tirando todos esses galhos, nós produziremos mais frutos ainda. Eu não sei o que vai no seu coração. Eu tenho galhos secos antigos, que eu peço muito a Deus para podar. E eu sei que esses galhos me atrapalham a frutificar em algumas áreas. Eu não sei você. Que galhos poderiam nos roubar a bênção de sermos usados por Deus? Repito as palavras do apóstolo Paulo. Nós fomos criados para sermos usados para o bem. E só isso é capaz de satisfazer a nossa alma. Feche seus olhos um pouco. Como disse, não sei o que vai no seu coração. Mas se enquanto o texto, a palavra, ia sendo dita pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito dele que está aqui com a gente, você foi identificando alguns galhos. Essa parábola é um convite de Jesus: permaneçam em mim, venham a mim. Essa é uma palavra para os que estão antigos na caminhada, mas também para aqueles que estão se chegando na caminhada com Jesus. Portanto, é uma palavra para todos nós. É um convite de Jesus. Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dado para vocês. Permitam que Jesus vá tirando os galhos, vá aparando, tirando as aparências que são só aparências, que não contam na essência, para que fique no coração seja aquela seiva do amor de Deus que é capaz de produzir tudo aquilo que dá sentido e que é fruto na nossa vida.